Hoje aqui no canal nós vamos começar a fazer a Santa Mônica em crochê amigurumi. Eu vou explicar o passo a passo dessa primeira parte, que tem o corpinho base e também o início da roupa dela, né? Então eu vou explicar para vocês o passo a passo. Esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, Andréia Gomes. Andréia, muito obrigada por solicitar. Eu espero que vocês gostem e vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje eu vou explicar o passo a passo da primeira parte, tá? Da Santa Mônica, vou explicar todo o passo a passo, né? Do corpinho base, bracinhos e essa primeira parte do hábito dela, tá bom? E vamos às medidas, então, ó. De comprimento, no momento, ela tem 10 centímetros e meio. De largura, a gente conta entre os bracinhos aqui, ela tem 9 centímetros e meio, certo? E a altura eu vou poder contar por enquanto por aqui, né? Então tem 4 centímetros, 7 praticamente ali, tá bom? Então essas são as medidas dela e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores salmão, tá? Vou juntar aqui o fio para mostrar melhor para vocês, ó, a cor salmão. Nós vamos utilizar também na cor palha, tá? Ele é um bege palha. Vamos precisar da cor, deixa eu pegar aqui, o preto, certo? E vamos utilizar também na cor branca, tá? Vamos usar aqui a nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, certo? Vamos precisar também da nossa agulha de costura e dos nossos alfinetes, tá? Vamos utilizar aqui o enchimento acrílico, tá? Vamos também utilizar aqui um recorte de papelão, de acetato ou de acrílico, do material que vocês tiverem, até tampinha de garrafa também serve, tá? Mas tem que ter a medida de 4 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, um recorte aqui, circular, né? De 4 centímetros de diâmetro, para quê, gente? Só para manter ela em pé com mais facilidade. Então, a gente posiciona aqui por dentro, na hora que tá fazendo o crochê, porque assim ela consegue ficar em pezinha de forma bem fácil, tá bom, gente? Então, ele sempre ajuda a facilitar, dar base e força na parte de baixo para ela ficar em pé, certo? Vamos utilizar também aqui a nossa tesoura, como sempre. E por último, então, a nossa fita métrica, tá bom? Bom, então vamos iniciar aqui com o fio salmão, tá? Nós vamos fazer um anelzinho mágico e vamos colocar aqui a corrente inicial e pôr 6 pontinhos baixos para começar, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho todo o passo a passo, desde o início até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, agora eu vou puxar o meu fio, ó, deixo bem fechadinho, coloco ele aqui na minha argolinha do meu trabalho, né? Tanto para contar carreira como prender ao mesmo tempo sem precisar fazer nó. E agora então nós vamos para a segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base por toda a voltinha, tá? Então nós vamos fazer aqui um aumento em cada ponto e no final da carreira nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá bom, gente? Então eu vou fazer e volto com vocês. Para nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá? Eu também vou repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira eu vou ficar no total com 18 pontos baixos, tá bom, gente? Então façam aí um ponto baixo aumento por toda a volta, eu também vou fazer, e volto então com vocês. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá? Então, eu também vou repetir por toda a voltinha essa sequência e no final da carreira eu vou ficar com 24 pontos no total, tá bom, gente? Então, façam aí 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, eu também vou fazer e volto. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base por toda a voltinha, tá? Nesse caso aqui, gente, a gente não vai fazer nenhum aumento,
certo? Então, ó, vão ser 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto por toda a volta, para dar o comprimento aqui do rostinho, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto então com vocês. No total, a gente continua com os 24 pontos, tá bom? Fiz aqui as 6 carreirinhas, pessoal, olha só como ficou. E agora, então, nós vamos começar as diminuições aqui do rostinho, tá? Para dar o formato certinho. Então, vamos começar da seguinte forma, ó. Nós vamos fazer 2 pontos baixos nos próximos pontinhos de base. E no ponto seguinte, a gente vai fazer a diminuição de amigurumi. Como que a gente faz, né? Para quem não conhece, ó. A gente pega as duas próximas argolinhas externas dos dois próximos pontos e a gente fecha o ponto baixo, tá? E eu vou repetir por toda a voltinha essa sequência, ó. 2 pontos baixos e uma diminuição de amigurumi aqui. Eu vou repetir, como eu disse, por toda a voltinha e no final da carreira eu vou ficar com 18 pontinhos baixos novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um pontinho baixo e uma diminuição. E vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, tá, gente? Então, façam aí um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. E no final dela, nós vamos voltar a ficar com 12 pontos baixos, tá? Assim que terminar essa carreira também, pode colocar enchimento aqui por toda a parte de dentro do rostinho, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto. Bom, feito aqui, pessoal, olha só, coloquei enchimento. Vamos para a nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo em cada ponto de base por toda a voltinha. A gente vai estar fazendo aqui o pescoço, né, do rostinho, do corpinho dela, no caso. E ao final dessa carreira, a gente continua com os 12 pontos baixos, porque aqui não tem nem aumento e nem diminuição. E assim que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês para a gente trocar de cor pelo fio palha, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer a carreira e volto. Fiz aqui, pessoal, olha só como ficou. Então, agora a gente vai fazer a troca de cor, ó. Eu vou entrar aqui, ó, nas duas últimas argolinhas do último ponto. Vou desmanchar ele aqui. Vou cortar com uma pequena sobrinha, tá vendo? E agora a gente vai trocar de cor, né? Como eu já tinha falado pra vocês, pelo fio palha, tá? Que vai ser a cor da roupinha dela, né? Na parte de baixo, no caso do hábito dela. Então, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui que o fio tá bem curtinho dessa vez, ó. Continuo segurando o pontinho aqui com a minha agulha. Venho com a minha mão, seguro desse jeitinho que vocês estão vendo, ó. A ponta do fio tá aqui, certo? Vou segurar desse jeitinho e vou passar o meu fio aqui por dentro do meu trabalho, tá? Aqui o fio anterior ele soltou, ó, tá vendo aqui? Mas a gente pode fazer de novo, tá? Então, ó, desmancho aqui, pontinho, venho, refaço essa argolinha inicial do ponto, seguro aqui bem, venho com a minha agulha aqui, ó, e puxo o fio palha, segurando todo mundo junto. Já aproveito e coloco aqui para eu contar a carreira e prender ao mesmo tempo, certo? E agora nós vamos começar aqui fazendo, ó, pessoal, um ponto baixo e no ponto seguinte a gente vai fazer o nosso aumento, tá? E vamos repetir por toda a voltinha desse jeitinho, tá? Então, ó, um pontinho baixo e no ponto seguinte o nosso aumento. No final da carreira a gente vai voltar a ficar com 18 pontos, tá, gente? Então, eu vou fazer e volto. Feito aqui, pessoal, agora eu vou fazer 4 carreirinhas de um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta. Então, aqui eu vou continuar com os meus 18 pontinhos, tá bom? Eu vou fazer essas 4 carreiras e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom, gente? Fiz aqui as 4 carreirinhas e agora nós vamos para nossa próxima carreira, então, que vamos fazer aqui, ó, 2 pontinhos baixos e no próximo ponto a gente faz um aumento, tá? Eu também vou repetir por toda a voltinha essa sequência. No final da carreira, nós vamos ficar com 24 pontos, certo? Então, ó, 2 pontinhos baixos e um aumento aqui no próximo. Então, eu vou fazer e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer mais 4 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta, tá? Então, eu vou fazer novamente aqui 4 carreiras,
No total, a gente vai continuar com os 24 pontos, porque é direto aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto com vocês para mostrar. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer, ó, 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento, tá? E vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, ó. 3 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. No final da carreira, nós vamos ficar com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Agora, pessoal, nós vamos fazer mais 2 carreirinhas de um pontinho baixo em cada ponto de base por toda a voltinha, tá? Então, ó, 2 carreiras de um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com os 30 pontinhos, tá? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Assim que eu terminar essas 2 carreiras também, pessoal, só lembrando, eu já vou colocar enchimento em todo o corpinho aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer, colocar enchimento e volto. Bom, gente, feito aqui, já coloquei enchimento, como vocês podem ver, como eu já tinha falado, né? Então, agora nós vamos começar a fazer as partes de diminuições aqui para fechar o corpinho base, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós vamos pegar, ó, a argolinha interna de cada um dos pontinhos, certo? Nessa carreira somente, vamos fazer 3 pontos baixos. E no ponto seguinte, a gente faz a diminuição também pegando a argolinha interna de cada um dos 2 pontos, ó. Tá vendo? E fiz o ponto baixo de diminuição, certo? Vou repetir por toda essa carreira desse jeitinho, ó. Um ponto baixo em cada um dos 3 pontinhos de base, pegando a argolinha interna. E no ponto seguinte, diminuição de amigurumi, pegando também a argola interna. Por que que eu faço isso, pessoal? Porque naturalmente, ó, o trabalho ele vira para dentro, tá vendo? Naturalmente ele já vai fazer essa função, tá? Então, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a voltinha. No final da carreira, a gente fica com 24 pontos no total, certo? Lembrando sempre, ó, dessa carreirinha, peguem a argolinha interna de cada ponto para fazer, tá? Então, eu vou fazer e volto. Feito aqui, gente, vamos para nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer, ó, pegando o ponto por completo dessa vez, tá, gente? Só enfatizar isso. 2 pontos baixos e no ponto seguinte, uma diminuição de amigurumi. Aqui a gente tá pegando o ponto normalmente, tá, gente? Ó, 2 pontos baixos nos próximos pontinhos de base e no ponto seguinte, a diminuição. Eu vou repetir por toda a voltinha e no final da carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Feito aqui, pessoal, agora eu vou colocar aqui o meu recorte, né, de papelão de 4 centímetros de diâmetro, né? Então, eu vou colocar agora aqui, ó, vou posicionar certinho por dentro, ó, agora ficou, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui, com apoio de base para que ela fique em pé, tá vendo? Aí ela fica com mais firmeza para ficar em pezinho, certo? Feito isso, nós vamos então agora para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer aqui, ó, um pontinho baixo e uma diminuição no próximo ponto e vamos repetir por toda a voltinha essa sequência, tá? Então, ó, um ponto baixo, uma diminuição e no final dessa carreira nós vamos ficar com 12 pontinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta e volto então com vocês para a gente continuar. Feito aqui, gente, vamos agora então para nossa última carreira dessa parte, ó. Nós vamos fazer uma diminuição em cada um dos pontinhos de base até o final dessa carreira, ó. Então, é só fazer uma diminuição em cada ponto, certo? Vão dar 6 diminuições, ou seja, no total nós vamos ficar com 6 pontinhos baixos aqui. Eu vou fazer e volto com vocês pra gente então arrematar essa primeira parte, tá bom? Fiz aqui, pessoal, então agora, ó, eu vou entrar no primeiro pontinho de base aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio, vou deixar uma sobrinha aqui pra costura, ó, cortei. Vou dar aqui nozinho duplo, passando o fio por dentro da argolinha aqui que eu puxei, ó, 2 vezes. E puxo bem para deixar bem fechadinho. E agora a gente precisa fechar essa aberturinha que ficou aqui, certo?
Então, eu vou pegar minha agulha de costura, vou passar a minha linha, deixa eu só pegar aqui certinho, tá, pessoal? Vou passar minha linha aqui. E agora, então, a gente vai fechar essa abertura, ó. Eu coloco esse fio aqui pra dentro e, ó, vou passar pelas argolinhas externas de cada 2 pontinhos e puxar, ó, argolinha externa dos 2 próximos pontos e puxo. Argolinha externa dos 2 próximos pontos e puxo. Puxo bem, deixo bem fechadinho desse jeitinho, certo? E vou só arrematar, então, aqui, dando 2 nozinhos simples, ó, primeiro e segundo nó. Feito isso, eu só escondo meu fio de sobra aqui por dentro do próprio corpinho base. Venho com a minha tesoura e corto, e temos aqui, então, a base do corpinho dela, tá? Então, fizemos rostinho e corpinho aqui certinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer o bracinho dela. Então, novamente, com o nosso fio salmão, tá? Eu vou fazer anel mágico, correntinha inicial e vou colocar aqui, pessoal, para começar, 5 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 3, 4 e 5. Feito aqui, eu puxo o fio aqui do anelzinho mágico, ó, deixo bem fechadinho, certo? E vamos então para nossa segunda carreirinha agora aqui. Deixa eu só botar certinho o meu fio para contar a carreira. Para nossa segunda carreirinha, vamos fazer um aumento em cada ponto de base até o final, tá? Então, vamos fazer um aumento em cada ponto. No final dessa carreirinha, nós vamos ficar com 10 pontos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui, pessoal, vamos para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar com uma laçada, tá? E vou fazer aqui, ó, laçada de meio ponto alto, 3 vezes dentro do mesmo pontinho de base, ó. Tô entrando no mesmo ponto de base. Deixei todo mundo junto, dou a última laçadinha, fechando os 3 pontinhos. Então, aqui é como se a gente fosse representar o dedãozinho da mão, tá? Então, 3 meios pontos altos fechados juntos no mesmo ponto de base, e nos pontos seguintes nós vamos fazer apenas um ponto baixo em cada pontinho até o final da carreira. Então, no total, a gente continua com os 10 pontinhos aqui, tá, gente? A única diferença é que no primeiro ponto a gente fez esse detalhezinho, tá bom? Feito aqui, pessoal, vamos para a nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição no próximo ponto de base. E vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência, tá, gente? Então, façam aí um ponto baixo e uma diminuição no próximo. Eu vou fazer aqui até o final e nós vamos ficar, assim que terminar a carreira, nós vamos ficar com 7 pontinhos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto. Feito aqui, gente, vamos para nossa próxima carreira agora, que nós vamos fazer, ó, essa carreirinha de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base até o final da carreira, tá? Então, eu vou seguir aqui um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com 7 pontinhos. E assim que eu terminar essa carreira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui na mãozinha, tá? Vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro e vou trocar de cor pelo fio palha, do mesmo jeitinho que a gente fez a troca de cor aqui da cabeça pro corpinho, tá? Então, eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom, gente? Então, façam aqui um ponto baixo em cada ponto, coloquem enchimento e troquem de cor pelo fio palha, tá? Bom, fiz aqui, ó, troquei de cor, já coloquei enchimento. Então, agora vamos começar a fazer o bracinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui com um pontinho baixo nesse primeiro ponto. E no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento, tá? Vamos repetir também por toda a carreira essa sequência de um ponto baixo e um aumento no próximo. E no final dela, nós vamos voltar a ficar com os 10 pontinhos de base, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a carreirinha e volto então com vocês para mostrar um ponto baixo e um aumento para ficar com 10 pontinhos. Feito aqui, pessoal, agora nós vamos fazer, ó, dessa próxima carreira até a 12ª, nós vamos fazer um ponto baixo
em cada ponto de base até o final da carreira, tá? Então, nós vamos continuar aqui com os nossos 10 pontos no total, certo? Eu vou fazer aqui até chegar ao final da 12ª carreira, que é a extensão do bracinho, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo, vou colocar enchimento assim que eu terminar a 12ª carreira e volto com vocês para mostrar como vai ficar no final, tá bom? Fiz aqui, pessoal, coloquei enchimento, olha só, e fiz aqui até a 12ª carreira. Terminado aqui, então eu vou só fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto de base, puxo o fio para deixar sobrinha pra gente costurar, corto, venho aqui, dou nozinho duplo, ó, passando 2 vezes o fio por dentro da argolinha e puxo. E temos aqui o bracinho feito. Eu vou fazer outro exatamente igual a esse, tá, gente? Eu vou fazer outro igual. Venho aqui nela. Eu vou olhar aqui onde tem a diferença de emenda para ser a parte de trás, tá, gente? E venho aqui para posicionar, então, o bracinho, tá? Vai ficar da primeira carreira aqui até, deixa eu contar, segunda, terceira, quarta, até a 5ª carreira do corpinho base, certo? Vai ser o posicionamento aqui do bracinho, tá bom? Então, fizemos essa parte. Agora, com o fio preto, nós vamos fazer a parte de cima do hábito dela, tá? A parte que envolve o cabelo, o rosto dela, tá bom? Então, anelzinho mágico, como sempre, correntinha inicial, e vamos começar aqui fazendo 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito aqui, eu puxo meu fio, puxo aqui certinho, coloco aqui para contar a carreira e prender ao mesmo tempo, e vamos para a segunda carreira, que nós vamos fazer um aumento em cada pontinho de base até o final dessa carreira, tá? Meu fio ele tá enroscando, mas ó, eu vou fazer um aumento em cada ponto até o final, tá, gente? Nada mais é do que eu já expliquei, né? Que é 2 pontos dentro do mesmo pontinho de base, no caso aqui ponto baixo, e no total nós vamos ficar com 12 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Vamos agora para nossa próxima carreira, que nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz o aumento. Vamos também repetir por toda a voltinha essa sequência e no total nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer um ponto baixo e aumento até o final da carreira e volto com vocês. Para nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer, pessoal, 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz o nosso aumento, tá? Nós vamos também repetir por toda a volta essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira nós vamos ficar com 24 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer e volto. Feito aqui, gente, agora nós vamos fazer 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos pontinhos de base por toda a volta, tá? Então, nós vamos fazer essas 2 carreirinhas de um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com os 24 pontos, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto então com vocês depois da segunda carreirinha. Bom, pessoal, feito aqui, agora nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta, tá? Porque agora a gente só vai trabalhar a parte de trás dessa parte do que vai no cabelo dela, né? Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou fazer laçada de meio ponto alto e vou trabalhar somente nos 20 pontinhos, 20 pontinhos não, perdão, pessoal. Somente nos 14 pontinhos de trás, tá? 14 pontos, tá? Então, ó, vou fazer um meio ponto alto em cada um dos 14 pontos aqui atrás. Ó, um meio ponto alto em cada. Deixa eu só fazer as continhas aqui: 2, 4, 6, 8, 9. Deixa eu fazer 10, 11, 12, 13 e 14. Feito aqui, ó, 14º ponto, deixa eu só puxar um pouquinho de fio para eu ter uma folguinha aqui, pessoal. Agora sim, eu puxei o fio. Bom, feitos os 14 pontos, eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou seguir aqui fazendo mais 5 carreiras de um meio ponto alto em cada um desses 14 pontos de base, tá? Então, eu fiz a primeira,
aqui com vocês e vou fazer mais 5 depois dessa primeira, tá? Então, no total são 6 carreiras de 14 meios pontos altos e 2 correntinhas para virar, tá? Então, eu vou fazer e volto. Bom, pessoal, fiz aqui a sexta carreira, né? Então, agora eu só vou puxar o fio, deixar com sobra para costura, certo? Cortei, dou um nozinho duplo, venho aqui, ó, puxo bem e temos aqui, então, a parte. Agora, eu vou fazer um detalhezinho em branco aqui na frente, tá, gente? Então, eu vou pegar meu fio branco aqui, deixa eu só achar a pontinha do fio, para poder trabalhar aqui com vocês também, tá? Então, olha só. Tá aqui a pontinha do fio. Então, olha só. Então, nós vamos fazer só essa partezinha da frente aqui, ó, tá? Envolvendo aqui, para poder formar realmente, para ficar mais realista, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos entrar aqui, ó, na primeira carreira que a gente fez aqui em meio ponto alto, vai ser onde eu vou entrar aqui com o meu fio, ó, para dar os 2 nozinhos iniciais, tá? 2 nozinhos aqui. Feito isso, a gente então vai começar a trabalhar com essa parte, tá? Então, ó, correntinha inicial, nesse mesmo ponto, na lateral do meio ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, certo? E vou trabalhar, ó, um pontinho baixo em cada um dos pontinhos de base dessa parte de cima. Deixa eu tirar o fio preto aqui. Dessa parte de cima aqui, ó. Tá? Tá vendo? Só por essa parte da frente. Um pontinho baixo em cada um dos pontinhos, ó. Que são os 10 pontos da frente, no caso. Certo? Feito isso, eu venho aqui pra lateral do ponto. Aqui eu faço mais um pontinho só pra certificar. Eu venho aqui pra lateral do ponto e vou fazer mais 2 pontinhos baixos aqui pra finalizar, ó. A lateral do meio ponto alto, tá? Então, ó, a gente ficou com 2 aqui, tá vendo? Fez aqui a parte da frente e ficou com 2 aqui no final. Feito isso, eu vou cortar o fio, não precisa deixar sobra nesse caso, tá? Ó, vou dar um nozinho duplo. Dei aqui e puxo o meu fio para ficar certinho. Feito isso, gente, na hora da costura, a gente só coloca esse fio branco aqui por dentro, tá? Que não vai ter problema nenhum, que já vai estar bem escondidinho, tá bom? Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou posicionar nela, ó, e vai ficar certinho aqui no rostinho dela, tá bom? Então, fiz essa parte aqui também e tá prontinho, certo? Então, ó, pessoal, estamos aqui agora pra fazer a parte do bordadinho dos olhos, tá? Então, com o fio preto, com o nozinho na ponta, na minha agulha de costura, certo? E aqui no rostinho dela, eu coloquei, ó, a parte essa parte de cima, né? Eu coloquei aqui até a quinta carreira, então, na 7ª carreira, nós vamos colocar aqui o nosso fio, tá bom? Então, eu vou entrar aqui uma abertura entre pontos. Então, ó, entra aqui numa abertura entre pontos e vou sair exatamente aqui na 7ª carreira, ó, que tá entre 2 pontos de distância entre essa parte aqui e o olhinho, e entre os olhos tem 3 pontinhos de distância, tá bom, gente? Então, ó, vou passar o meu fio e agora eu vou bordar aqui com pontinho cheio, tá bom? Perdão, pessoal, que eu tô com um pouquinho de soluço, tá? Mas, ó, eu vou passando aqui com ponto cheio. Então, eu vou preenchendo aqui, tá? Ó, vou colocar uns 3, 4 pontinhos. Ó, feito isso, aqui o meu já tá bom o suficiente para poder continuar o meu bordado, tá vendo? Então, aqui já tem um formatinho parecido com um olhinho, certo? Então, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou passar o meu fio aqui, ó, pro ladinho, pontinho, meio do pontinho do lado, né, do lado direito, eu vou passar aqui, ó, bem no meio e puxar.
Então, ele vai ficar desse jeitinho que vocês estão vendo, tá vendo? A gente vai formar os cílios, certo? E eu vou fazer mais uma marquinha, só que agora pegando bem aqui na parte de cima do ponto, tá bom? Feito isso, eu vou levar pro outro ladinho, exatamente onde tá a outra marcação de olhinho. Vou puxar aqui, vou ajeitar aqui certinho, porque o fio ele ficou um pouquinho grossinho, né? Então, eu vou ajeitar certinho pra ficar o bordadinho legal, que ele ficou muito perto um do outro fio aqui, então não tá quase aparecendo. E vou preencher aqui desse lado também com ponto cheio e depois fazer os cílios pro lado esquerdo aqui, tá bom, gente? Então, eu vou fazer e volto. Bom, gente, tô fazendo a outra marcação do cílio, certo? E vou sair aqui uma abertura entre pontos, vou puxar o meu fio e vou aqui, então, arrematar, tá? Então, eu vou segurar aqui com o fio com a mão esquerda e passar com a mão direita e formar um nozinho, tá bom, gente? Ó, vou fazer várias vezes esse nozinho, certo? Até ele ficar bem grandinho o suficiente. E vou entrar novamente na mesma abertura entre pontos e sair aqui em qualquer espacinho. Venho com a minha tesoura e corto, tá? Então, fizemos aqui o bordadinho dos olhos, vocês podem ajeitar depois aqui a parte dos cílios, como eu falei pra vocês, ajeitar o próprio bordadinho do olhinho, tá? Então, eu ajeito aqui bonitinho, certinho, e temos essa parte feita, tá bom? Agora, nós vamos costurar essa parte aqui, tá, pessoal? Então, ó, vou levar o meu fio um pouquinho pra cima, vou subir pra segunda carreira contando de baixo pra cima, certo? E nós vamos, então, costurar aqui, ó, toda a voltinha dessa parte aqui em volta do rosto, tá? Então, ó, vou pegar aqui, vou costurar, eu já vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês, é que essa parte tá com o bracinho aqui com os alfinetes, vai ser um pouquinho complicado de eu mostrar. Mas, ó, eu passo fio, ajeito aqui pra não ficar repuxado, certo? E vou costurar assim, ó, gente. Eu entro aqui, ó, pego todo mundo junto, tanto o ponto da cabeça quanto da própria parte da roupa. Ó, e vou costurando, vou prendendo aqui por toda a voltinha, tá? Eu vou passar por todo o entorno aqui do rosto, aqui na frente, e vou passar aqui atrás também, nessa parte aqui, ó, na terceira pra quarta carreira, contando de baixo pra cima, tá bom? Então, eu vou dar toda essa volta e quando eu voltar pro ponto inicial, eu volto com vocês pra arrematar, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Já dei toda a voltinha aqui costurando, ó, tanto a parte de baixo quanto aqui na parte da frente. Então, agora eu só vou arrematar aqui, ó, pegando pontinho tanto dessa parte quanto da cabeça ao mesmo tempo, tá? E vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Eu posso pegar aqui por fora, porque como é o mesmo fio, não vai aparecer, tá? O acabamento não vai ficar feio. Venho aqui depois do segundo nó e escondo o fio de sobra passando por dentro. Feito isso, eu corto, tá bom? Cortei e já colocamos essa parte, certo? Vamos agora costurar os bracinhos. Bom, pessoal, vamos costurar agora o bracinho então, né? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, é da primeira, segunda, terceira, quarta e até a quinta carreira aqui do corpinho. Então, eu levantei um pouquinho aqui essa parte, né, pra gente poder costurar. Então, ó, eu vou pegar o pontinho da quinta carreira do corpinho e ao mesmo tempo, gente, eu vou pegar, ó, 2 pontinhos do bracinho pra fechar tanto a abertura do braço quanto prender aqui no corpinho base, tá vendo? Então, ó, eu vou subindo aqui, pegando os 3 pontos juntos, do corpinho e 2 pontos aqui da abertura do bracinho. E vou costurando, tá? Então, ó, vou passando aqui, vou costurando até chegar na parte de cima. Cheguei aqui, vou tirar o alfinete também, certo? Puxo bem, tá? Deixa bem fechadinha essa parte.
Vou levar o meu fio aqui pra frente, ó, uns 2, 3 pontinhos à frente de onde tá a costura do braço. Venho aqui mais ou menos na segunda carreira, contando de baixo pra cima. Entro no pontinho do meio aqui, ó, e passo por ele. Volto pro mesmo local que eu tava, tá vendo aqui? No mesmo pontinho. E vou sair aqui atrás, ó. E vou puxar, tá, gente? Puxa bem, que é pra deixar essa parte bem fechadinha. A gente fazendo isso, o braço não fica solto, tá? Então, ele não vai ficar balançando aqui depois, quando ela estiver pronta, tá bom? Então, é uma forma de manter ela na posição que ela tá na imagem original, tá? Venho aqui, então, vou só arrematar, ó. Vou dar o primeiro nozinho, opa. E vou dar, então, o segundo nozinho aqui, pra gente finalizar essa parte, tá? Feito isso, escondo o fio de sobra pelo corpinho, corto e temos aqui, então, a primeira parte aqui da Santa Mônica finalizada, tá? Então, eu fiz aqui corpinho base, já comecei a fazer a parte da roupa dela, né? Então, vocês podem ver aqui, semana que vem a gente continua o passo a passo com os acessórios, o manto, né? Acessórios de roupa, tudo certinho para completar o hábito dela, tá bom? E também a Bíblia que ela carrega e o terço, tá? Então, eu vou explicar semana que vem, então não percam, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam pelos santinhos e amigurumis aqui no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como a Kátia Cristina Rossi Rodelli e também meu marido é membro do canal há mais de 2 anos, inclusive um beijo para vocês, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Se você também quiser se tornar um membro, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todos vocês, muito obrigada por estarem sempre acompanhando o canal e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!